Bem-vindos ao programa Boa Nova da Vida, um programa mensal que está neste canal todos os meses, na primeira e terceira quarta-feira do mês, e é um programa da Igreja Católica da Diocese de Fall River. Como todos nós sabemos, este programa tem sido o porta-voz da Igreja nesta Diocese e um porta-voz da Igreja Católica, a Igreja fundada por Jesus Cristo há mais de 2000 anos. O objetivo fundamental da Igreja Católica é levar todos os povos, todos aqueles que ouvem a palavra, à conversão a Jesus Cristo. Celebra-se hoje, na Igreja Católica, a conversão do grande apóstolo São Paulo. E por uma feliz coincidência, o título do programa de hoje intitula-se, na série Os Cristãos Perguntam, qual é a ação evangelizadora e social do movimento da Igreja Católica Canção Nova. Iremos falar ao longo destes 30 minutos aproximadamente sobre este movimento, um dos muitos movimentos que ao longo dos séculos têm realmente procurado levar os cristãos a viver esta conversão, a ir ao encontro de Jesus Cristo. Iremos falar com convidados especiais que aqui temos connosco e iremos falar sobre o que é a conversão nos dias de hoje. O Evangelho não aconteceu naquele tempo, o Evangelho continua a acontecer. Não aconteceu para aquelas pessoas do tempo de Jesus Cristo, continua a acontecer para nós que somos discípulos do Senhor. Portanto, há que trazer o Evangelho, porque o Evangelho é o próprio Cristo. Cristo é o Evangelho do Pai. Ele é o missionário do Pai. Ele é a palavra que é vida. E há uma palavra que eu gostaria de começar o programa pondo à nossa consideração de cristãos, meus amigos. Jesus diz-nos, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas cada um de nós, eu, tu, todos nós, que somos discípulos do Senhor, que somos cristãos, que somos ungidos pelo Espírito, no batismo do Espírito Santo, nós é que temos que procurar, cada um de nós, a palavra do Senhor. E é esta a grande missão da Igreja. Tornar o Evangelho presente, porque evangelizar é tornar Cristo presente nos nossos dias. E só assim é que nós podemos encarar que esta Igreja, tão diversificada, através dos continentes, com diversas pessoas, diversas culturas, diversas maneiras de se expressar, a Igreja possa, portanto, evangelizar. É a grande missão da Igreja. Levar as pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo, levar as pessoas a converterem-se, ou seja, a apostarem numa vida nova, a investirem aquilo que são, como potencialidade criados por Deus, numa vida nova. Hoje nós temos connosco, como disse já o João Coelho, nós temos connosco dois convidados, duas pessoas brasileiras, que nos vão falar sobre um movimento que é mais conhecido como Comunidade. Comunidade Canção Nova, que está espalhada em todo o Brasil e que já hoje está espalhada por várias partes do mundo. Vamos falar porque, de facto, meus amigos, é um movimento que tem muito interesse para todos nós e talvez até aqui, dado que aqui nesta área da Nova Inglaterra estão a chegar quase todos os dias brasileiros e uma área também com densa população portuguesa, será bom para todos nós. E o programa Boa Nova da Vida traz hoje ao conhecimento de todos vós este grande movimento, esta grande comunidade chamada Boa Nova da Vida. Estamos connosco uma senhora chamada Marina Adamo, que é de origem italiana. Ela é natural de São Paulo e está há 14 anos a trabalhar a tempo inteiro, a full time, a tempo inteiro para este grande movimento de igreja, este grande movimento eclesial chamado Comunidade Canção Nova. E ela e a sua família, com filhos, a trabalharem a tempo inteiro. E também temos o padre Cleidimar Moreira, que é recém-ordenado, foi ordenado em dezembro, mas que já está a trabalhar há anos para a comunidade Canção Nova e neste momento é padre tempo inteiro para a mesma comunidade. Afinal de contas, porquê o nome Canção Nova? Canção Nova vem desde a origem, quando o padre Jonas chamou aqueles jovens para estar trabalhando com ele na evangelização. Então tinha que se escolher um nome, né? E como a Canção Nova, o trabalho de evangelização e a base da comunidade, ela é música, então se viu que o melhor nome seria Canção Nova, atingindo desde a criança até o mais adulto, né? Quem não ouve uma música, né? Quem não ouve uma canção? Então a partir dali, por graça de Deus também, acharam esse nome e viram que esse era o melhor nome para a comunidade. E falou num Padre Jonas. Quem é este Padre Jonas? Padre Jonas é um santo, um profeta dos tempos de hoje,
que nasceu em 1936, no interior de São Paulo, de família pobre, né? Passou por muitas dificuldades, mas que ali, desde criança, as irmãs que cuidavam dele no colégio onde ele estudava, no colégio de freiras, falavam assim: vamos ter um cuidado especial com esse menino, porque ele tem um chamado especial. Então, ali já se tinha uma pequena profecia também para o pequeno Padre Jonas, né? O pequeno Jonas. E futuramente ele veio a ser padre, né? Por graça de Deus. Ele era da congregação dos salesianos, nessa época que o padre Cledimar está dizendo. Ele morava em São Paulo, na capital, porque ele morou no interior de São Paulo, nasceu no interior de São Paulo, mas foi pequeno para a capital. Então ele estudava no colégio de freiras e essas freiras o encaminharam para o colégio salesiano. Lá no colégio salesiano ele foi para o seminário e trabalhando depois mesmo de padre, já com jovens em São Paulo. Ele começou lá em São Paulo, teve uma inspiração de Deus para começar um movimento, vamos dizer assim, com os jovens, chamado Encontro de Jovens com Cristo, em São Paulo. Depois, por causa de uma doença, ele foi transferido para a Diocese de Lorena. E lá ele até deu um outro nome que se chama Maranatá, esse mesmo Encontro de Jovens com Cristo. E como ele trabalhava com jovens, no ano de 76, o bispo da Diocese de Lorena havia recebido um documento da igreja, que ele chamado Evangelho Nunciante, e de Paulo VI, e chamou o Padre Jonas e falou: Padre Jonas, o que o senhor pode fazer a partir deste documento? Com os jovens, o senhor já trabalha com jovens, como evangelizar os batizados? Então, o Padre Jonas, a partir daquele documento, começou a fazer um trabalho com os jovens, que duraram 2 anos, chamado catecumenato. E no final desses 2 anos, ele sentiu que Deus estava pedindo para ele algo a mais. Era um grande desafio, que era deixar os salesianos, a congregação da qual ele pertencia, para começar uma comunidade. Então, no encerramento desse encontro, no dia de Cristo Rei, no ano de 1977, ele faz um apelo para esses jovens. Quem gostaria de dar 1 ano de sua vida para Deus? Deixaria o seu trabalho, os seus estudos, sua casa, para estar com ele. E naquele dia, muitas pessoas levantaram a mão, mas no dia 2 de fevereiro de 78 do ano seguinte, começaram 12 pessoas, juntamente com o Padre Jonas, a comunidade Canção Nova. Portanto, fevereiro de 78. 12 pessoas. 12 pessoas. 12 pessoas. E hoje tem o quê? 13 ou 14? Hoje tem 700, em torno de 700 pessoas consagradas. 700 pessoas. Portanto, estamos a ver que isto é um movimento tremendamente enorme. São movimentos grandes, de grandes países, como o Brasil, que está com 200 milhões. Mas diga uma coisa. O Padre Jonas dedicou-se inteiramente à Canção Nova. E Sim. Continua a tempo inteiro para a Canção Nova. E hoje não são todos padres, não é só o Padre Cledimar, quer dizer, há vários sacerdotes, há diáconos, também a viver a tempo inteiro para a comunidade, não é? Isso mesmo. E há muitas pessoas leigas. Leigas, jovens, muitos jovens que ainda jovens. não definiram o seu estado de vida, e também casais. Isto é formidável, porque nós encontramos no Evangelho várias vezes a maneira como Jesus se aproximou dos discípulos, fixava os olhos nos discípulos e depois convidava-os a seguir. Temos o convite de Pedro, André que depois André que introduz Pedro ao Senhor, Pedro que aceita o convite. E há uma palavra no Evangelho que nos diz: e deixaram tudo. Este deixar tudo não foi apenas nos dias passados, continua a ser a realidade nos nossos dias. Porque deixar tudo não é ser um marginalizado, não é ser um diminuído. Deixar tudo é fazer um investimento novo numa vida completamente nova. E esta Canção Nova, como comunidade eclesial, tem sido e vai continuar a ser, certamente, e nós temos todo o interesse em estar aqui neste programa a comunicar convosco e a comunicar com os nossos convidados, para nós compreendermos que a Igreja de Jesus Cristo é muito mais do que este horizonte que nós podemos visualizar aqui à nossa volta, das nossas paróquias, das nossas comunidades. É muito mais do que isto. É realmente uma obra magnífica do Espírito Santo. A Marina, por exemplo. A Marina, eu tive a oportunidade de ler o livro dela, um livro muito interessante mesmo.
em que ela dá um testemunho maravilhoso da sua vida. Fala-nos um pouco da sua vida, Marina. Então, eu trabalho na Igreja Pastoral da Juventude desde os 16 anos. Quer dizer, eu nasci na Igreja Católica, mas como igreja mesmo, foi trabalhando desde os 16 anos. Depois trabalhei com o bispo da minha região, na capital São Paulo, e me casei na igreja, na missa dos jovens, não é? Meu marido também, quando eu comecei a namorar, eu já o levei para a comunidade de jovens, eu impus isso, para que ele, foi uma condição, né? Para a gente namorar, ele teria que participar da nossa comunidade de jovens, do grupo de jovens. E aí ele foi tocando na missa dos jovens, e nós casamos, sempre participando da igreja. E depois, no ano de 1981, uma freira da minha paróquia, ela nos apresentou a Renovação Carismática Católica. Nos deu livro para lermos, depois ela nos levou para uma experiência de oração da Renovação Carismática. E desde então, nós continuamos trabalhando na igreja, mas com a espiritualidade da Renovação Carismática. Eu costumo dizer que antes de conhecer a Renovação Carismática, a gente estava na frente de Jesus, né? Depois deixamos ele passar na nossa frente e ele conduzindo todas as coisas. E assim, o que eu trago no meu livro, como foi essa minha caminhada de descobrir que Jesus tem que ser o Senhor da minha vida, porque Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor do céu e da terra, como diz a palavra de Deus, mas Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Então, eu conto nesse livro como a palavra de Deus me ajudou a tomar decisões onde o Senhor queria comandar a minha vida. E uma mudança radical que aconteceu na minha vida foi meu trabalho, deixar meu trabalho, onde Deus me pedia. Eu fui me confessar na Semana Santa com um sacerdote, na Quinta-feira Santa, e ele disse que eu deveria descobrir qual a vontade de Deus para a minha vida. E naquela época eu era secretária executiva de um banco inglês. E eu tinha planos de não ser mais uma secretária, mas ser uma subgerente, fazer carreira no banco. E naquela Páscoa eu então pedi para que eu fosse transformada e com Jesus ressuscitasse uma Marina que fosse dócil à vontade de Deus. Porque às vezes a gente até sabe, né, padre, a vontade de Deus, mas a gente não é dócil. Então, a partir dali, eu senti que Deus estava me pedindo o meu trabalho, para eu deixar o meu trabalho, porque eu tinha um filho com 2 anos, que hoje ele já vai fazer 22 anos, e ele ficava num berçário o dia inteiro. E na minha vida, apesar de eu já estar participando na igreja, mas o trabalho no banco estava em primeiro lugar na minha vida. E Deus começou a pedir. Então, eu falei para Deus, se é isso mesmo, que o Senhor me convença, porque vai ser muito difícil. E comecei, então, a buscar as palavras de Deus, que são os remas, né, que a gente diz que são palavras para o momento que estamos vivendo, que Deus nos dá. E Ele foi me convencendo nas palavras que era a vontade dEle mesmo, inclusive uma palavra forte, tens filhos, educa-os. E eu percebi que eu tinha passado essa minha função para o berçário, porque a dona do berçário era enfermeira, eu achava que ele estava em boas mãos, mas Deus me pedia para eu, como mãe, assumir o meu filho. Depois eu também perguntei para Deus, mas o meu salário eu ganho muito bem, o banco me dá muitos benefícios, como vai ser? E ele disse na sua palavra em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu cuidado. E aí, naquele mesmo ano, graças a Deus, no dia 31 de maio, dia da visitação de Nossa Senhora, sua prima Isabel, eu tive coragem de pedir demissão do banco. Só que eles não acreditavam que eu estava pedindo demissão, porque eles me consideravam uma secretária muito eficiente. E como que uma secretária ia ficar em casa sem trabalhar? Então, eles me fizeram uma outra proposta para eu mudar de departamento e eu perguntei, eu posso dar a resposta amanhã? Eles falaram, pode, porque eu pensei, eu já consultei a Deus até agora, eu vou perguntar para Ele. E à noite, na minha oração, Deus me deu essa palavra. Cumpri a vossa tarefa antes que o tempo passe, e no devido tempo eu vos darei a recompensa, que está em Eclesiástico 51.
Então, diante dessa palavra, qual a tarefa que o Senhor havia me dado para eu deixar o meu trabalho? E a recompensa que eu vejo que Deus me deu hoje é que se eu estivesse no banco como secretária, eu não teria tido condições para ser uma leiga consagrada hoje. Então, a recompensa que Deus me deu foi descobrir a minha vocação, que é a vocação Canção Nova, que é ser comunicadora de Deus, levando as pessoas para Deus. Certamente que há momentos em que nós estamos a ouvir alguém a falar e que não podemos interromper, mas que no final apetece-nos, como que numa apoteose, bater palmas. Foi exatamente o que realmente me apeteceu fazer, mas o Padre Gastão interrompeu para um pequeno intervalo, porque este testemunho da Marina Adamo foi tão maravilhoso que certamente terá tocado os vossos corações como a mim próprio me tocou. Para dizer que na Igreja de Jesus Cristo, não são apenas os sacerdotes, as pessoas consagradas numa vida religiosa, frades, freiras, diáconos, bispos, padres, etc., mas os leigos são o povo de Deus. Estamos, aliás, a celebrar 40 anos do Concílio Vaticano, esse concílio magnífico, que foi um abrir não apenas de uma janela, mas uma grande porta a toda a Igreja, para que o mais possível todos os que fazem parte do povo de Deus, todos aqueles que ouviram o chamamento do Senhor, sintam que Deus realmente os chama no íntimo do seu coração a algo de maior. Como dizia ainda o Padre Gastão, a fazer com que não apenas investamos o melhor da nossa vida, mas investamos o melhor que temos de uma forma nova. E esta canção nova é realmente este investimento novo, este investimento especial, este apelo especial que se faz sentir como uma nova brisa também na continuação do Concílio Vaticano na nossa Igreja nos dias de hoje. Padre Cladimar, eu acho que é realmente entusiasmante trabalhar com leigos, como o testemunho que a Marina acabou de dar, não é? Sim, sim. E eu vejo a importância de cada um assumir, principalmente você que é leigo e agora nos assiste, a importância de você assumir a Igreja conosco. Nós que estamos à frente, nós que estamos aí para indicar os caminhos que você pode estar agindo dentro da Igreja, tanto na sua comunidade quanto em alguma missão de evangelização, né, unida à Igreja, porque o trabalho é muito, né? A messe é grande, os operários são poucos. Então você que faz parte dessa Igreja, essa Igreja maravilhosa, então sinta-se desafiado a estar conosco também na evangelização, onde quer que você esteja. Então, é muito importante esse trabalho para nós. Nós crescemos muito como sacerdotes, nós crescemos muito como missionários, estar trabalhando com os leigos, e na comunidade Canção Nova nós temos essa realidade linda. Temos lá casais, temos jovens solteiros ainda, jovens que estão também fazendo um caminho de namoro, e é muito bonito todo o processo até chegar ao casamento. Tem um caminho de conhecimento, um caminho de namoro, depois vem o noivado, vem o casamento, e ali eles se unem no matrimônio e continuam evangelizando na comunidade Canção Nova. Então temos jovens, crianças, adultos, padres, leigos, enfim, você que está nos assistindo, saiba dessa realidade que está dentro da Igreja Católica. Então, nessa comemoração dos 40 anos do Vaticano II, nada melhor do que nós estamos falando da comunidade Canção Nova, né? Isto é maravilhoso para todos nós, porque, de facto, muitas vezes nós, quando pensamos na Igreja, aliás, quando há certas pessoas leigas, embora pessoas, como nós costumamos a dizer, praticantes, que vão à sua missa dominical, que leem a palavra de Deus, que rezam, fazem a sua oração, que procuram viver uma vida de intimidade com o Senhor Jesus e com os irmãos, muitas vezes pensam que essa questão de deixar tudo é apenas para alguns privilegiados, ou então para alguns que apenas ficaram como celibatários. Sim. E é consolador nós hoje, ao celebrarmos 40 anos do Concílio Vaticano II, este concílio que veio abrir a Igreja ao mundo, vermos
irmãos e irmãs leigos, homens e mulheres casados, que é o caso Exatamente. da Marina. E como ela, como vocês têm muita gente, centenas talvez na Canção Nova, verem pessoas a trabalhar a tempo inteiro para o reino de Deus. E lembrando, padre, que quando eu entrei na comunidade Canção Nova, eu já pensava em ser padre, mas eu fiquei tão entusiasmado com a vida do casal, dos leigos dentro da comunidade, que eu pensei 2 vezes em ser padre. Então ali eu já apaixonei e aí depois desapaixonei de novo. Então ali eu quis, de qualquer forma, deixei toda a minha vida para trás. Eu também que tinha o sonho de terminar minha faculdade de música, estava no 2º ano, no 3º ano de faculdade de música na Federal em Goiânia. Saí da comunidade, estava nessa universidade e pensava em ir para a Espanha, Itália ou até mesmo Estados Unidos para continuar os meus estudos e depois ir para Cuba fazer cinema, né? Então tinha todos os meus planos, os meus sonhos, e eu vi que ali, quando Deus me chamou para essa comunidade, eu tive que abandonar tudo, mas abandonei com alegria, né? E ali... É o tal abandonar de investir numa vida nova. Exatamente. É o tal abandonar de não é ficar como um coitadinho. Nós portugueses costumamos a dizer, e às vezes até muito à Maria açoriana, como um coitadinho, um pobre franciscano. Não é nada disto. É enriquecimento, porque afinal de contas, viver para o reino de Deus, investir aquilo que somos e temos no reino de Deus, a nossa identidade de cristãos, é a maior riqueza que nós podemos adquirir. A Marina, numa alta posição num banco, ela não chegou a dizer, mas vai mais tarde dizer, formada em turismo, era até um diploma universitário, formada em turismo, portanto uma pessoa altamente bem situada no campo do Brasil, no meio social do Brasil, uma pessoa já num certo relevo social e a ganhar muitíssimo bem. E aí, perante interrogações, mas ao mesmo tempo com decisão e com fidelidade, abandonou, ou seja, investiu noutro campo. Vive, é feliz, vive o reino de Deus e há uma coisa muito importante, não é egoísta, porque ela dedica a sua vida para que os outros também possam viver o mesmo reino de Deus, que é de hoje, não é apenas de ontem, tal qual como ela vive. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta acerca desta Canção Nova. Sim. Quais são os campos de evangelização da Canção Nova? É apenas uma questão de fazer uns encontros de jovens, viverem em comunidade? Não. Nós temos lá outras dimensões também de evangelização. Nós trabalhamos com a evangelização dos jovens através dos encontros, que ali reúnem em torno de 20, 30 mil jovens. Através de todo o Brasil. Exatamente. E também tem pessoas de outros países também que acabam indo lá para conhecer essa obra de evangelização maravilhosa, né, que atingiu a mim e atinge tantos jovens. E nós, além disso, nós temos também outros campos de missão, que seria a própria evangelização através da TV, da rádio, da internet, que aí nós atingimos praticamente todo mundo. E além disso, ainda nós temos a evangelização no tu a tu com as pessoas que estão lá na comunidade, que saem em missão em cidades próximas também. E além disso, nós temos a Casa Bom Samaritano, que é uma casa de acolhimento a pessoas pobres, a andarilhos que estão por ali, que não tem lugar onde ficar, não tem roupa. Nós acolhemos e temos um trabalho não só de acolher essas pessoas, mas também de evangelizar essas pessoas. E ali encontram-se também famílias, pessoas que chegam lá, pessoas pobres, andarilhas que não têm lugar onde morar e elas são acolhidas ali na comunidade e elas são evangelizadas e depois para seguir o seu caminho. Temos ainda o Hospital Padre Pio, que é um trabalho de evangelização também junto aos doentes, pessoas próximas ali da comunidade de Canção Nova, da cidade de Cachoeira Paulista e também das redondezas, das cidades vizinhas, que acabam indo até a comunidade de Canção Nova para buscar apoio na sua saúde. Temos ainda o Instituto Canção Nova, que esse ano nós estamos atendendo 900 crianças, que a partir desse ano de 2006, aliás, nós começaremos a atender 1.200 crianças,
porque estão fazendo outros anexos, crianças carentes. Então, o trabalho com o Padre Jonas, ele tem uma certa semelhança com Dom Bosco, já que ele é salesiano, né? Então, o Padre Jonas, ele quis investir no estudo das crianças mais pobres, e ali, então, nós temos essas 1.200 crianças que nós investimos na educação dessas crianças, também tanto da cidade de Cachoeira Paulista, quanto de cidades próximas da Cachoeira Paulista. Então, além da criança ir lá ser educada na vida social e educada também nesse tempo de estudo, ela também é educada espiritualmente, né? Então, quantas crianças, quantos pais de família ali querem que as suas crianças estejam estudando no Instituto Canção Nova? Mas, infelizmente, nós temos só 1.200 vagas, né? Então, por graça de Deus, nós temos essas 1.200 vagas e eu creio que nós teremos um feedback, um retorno dessas crianças rapidamente, porque o que elas vão aprendendo ali é para ser passado para frente. Então, eu creio que nós estamos formando uma geração nova de novos cristãos, de novos leigos que assumirão esta igreja porque amam a igreja, sendo formados lá no Instituto Canção Nova. Inclusive, o lema do Instituto é formar homens novos para um mundo novo. Bonito, lindo. Eu penso que depois desta longa informação que o Padre Cledimar deu, eu não queria que fosse ele novamente a falar, mas há uma pergunta. Para gerir, para mover, para centralizar este trabalho, existe um cérebro, existe uma base. Sim. Qual é? Fala-nos um bocadinho sobre gerir... sobre a fundação. Exato. Então, para manter toda esta obra, houve a necessidade da criação de uma fundação, né? A pedido até dos bispos que estão ali nos ajudando, nos auxiliando. Então, eles indicaram que nós que deveria surgir a Fundação João Paulo II, né? Que é a mantenedora dessa comunidade Canção Nova, onde ali nós angariamos fundos, onde as pessoas ajudam, onde há benfeitores. Qual é né? o processo exatamente Então, de angariação de fundos? O processo na venda de produtos de evangelização, como o livro da Marina Adamo, vendas de CD CDs. como o meu também aqui, né? Que já tem mais de 110 mil CDs vendidos também, outros CDs como membros da comunidade Canção Nova, e além disso, nós fazemos os pedidos para aqueles que querem ser benfeitores, aqueles que querem ser sócios dessa comunidade de evangelização, se associarem, e ali eles se tornam sócios e mensalmente eles fazem uma contribuição onde mantém essa obra de evangelização. E nota-se que há assim uma aderência de muita gente, porque muitas Muito vezes grande. estas coisas, quando as pessoas começam a despertar para Sim. a realidade de que não é só receber, mas que o dar é condição essencial para se poder receber, eu penso que Deus começa a despertar no coração das pessoas. Sim. E sobretudo daqueles que têm nas suas mãos, ao seu alcance, os dons materiais, o dinheiro, as possibilidades económicas, acontece isso. Portanto, famílias com mais posses, gente com melhores posições sociais que têm aderido à comunidade e ao movimento Canção Nova para apoiar financeiramente, monetariamente essa Sim, iniciativa. quando nós evangelizamos através da TV, ali atingem as pessoas de menos posição social, tanto aquelas que têm uma maior posição social, né? Uma condição financeira menor e até aquelas que têm uma condição financeira maior. Então ali todas elas são incluídas nesse processo de evangelização. E quando elas são atingidas, elas também aderem a essa comunidade agindo dessa forma, né? Contribuindo mensalmente, e elas contribuem com alegria. Quantas pessoas que chegam na comunidade Canção Nova testemunhando, a Canção Nova mudou a minha vida, né? Quantas pessoas, quantas famílias chegam lá, eu estava acabando com a minha família, eu estava acabando com a minha vida e a Canção Nova mudou a minha vida. Então, quer dizer, Deus está agindo poderosamente através da comunidade Canção Nova, através desse meio de comunicação. Então, a evangelização está acontecendo verdadeiramente e essas pessoas estão ajudando porque elas estão sendo atingidas. Na linha de evangelização e falando, por exemplo, nos meios de comunicação social, de rádio, televisão, jornais, revistas, enfim, imensos, todos os meios, eu sei que há um elenco enorme de estações de rádio, de programas, que vi através da brochura que nos foi cedida. Pode falar-nos um bocadinho sobre a implantação
dos programas de televisão, de rádio, por exemplo, sei lá, as pregações, as conferências do padre Jonas Jabib e outros, porventura, que pertencem ao movimento. Então, se o senhor me permite, eu gostaria de contar um pouquinho dessa história, porque a comunidade Canção Nova começou no ano de 1978, mas nós compramos uma rádio no dia 1º de abril de 1980. Então, compramos essa rádio Bandeirantes, que é um sistema de comunicação na cidade de São Paulo, e tinha essa rádio, por exemplo, vamos dizer, filial em Cachoeira Paulista. E no começo, essa rádio era mantida por comerciais e propagandas, mas em setembro, a rádio foi inaugurada dia 25 de maio do mesmo ano. Em setembro daquele ano, o padre Jonas sentiu uma inspiração de Deus que nós não deveríamos ter comerciais e propagandas. E então, há 25 anos que todos os meios de comunicação da Canção Nova são sustentados por sócios. Hoje nós estamos em torno de 700 mil sócios, nós temos. São pessoas que mensalmente contribuem com essa obra. Ela dá quanto ela quer para nós, e nós temos essa fidelidade dos nossos sócios que mantém esse sistema Canção Nova de comunicação no ar. Nós mensalmente temos um custo em torno de 4 milhões de dólares. E são sócios, não são propagandas nem comerciais, são sócios que mantêm essa obra. Então, a partir daí, começou a rádio pequenininha, só pegando lá na região. Mas depois nós fomos tendo ondas curtas, ondas tropicais, já tínhamos ondas médias, depois tropicais. E eu mesma morava na cidade de São Paulo e comecei a sintonizar a rádio Canção Nova, e fui conhecendo a Canção Nova pela rádio. E no ano de 89, convidaram o padre Jonas para investir na TV. E nós então começamos a ser, no dia 8 de dezembro de 89, começamos a ser uma retransmissora da TV Educativa do Rio de Janeiro, mas também que só sintonizava ali na região. Mas como nós temos aprendido, não é? Quem for fiel no pouco, Deus lhe concederá mais. Hoje a Canção Nova está em todo mundo, porque pela TV, pela internet, não é, no nosso portal www.cançãonova.com, as pessoas podem sintonizar em todo mundo. Então hoje a Canção Nova, inclusive, está em Portugal na TV Cabo, já desde do ano de 2000, ela está na TV Cabo, e inclusive nós hoje temos a alegria de transmitir para vocês portugueses, todo dia 13, a missa de Fátima, diretamente de Fátima. Se você está aqui e quer sintonizar, basta entrar na internet e você vai todo dia 13 acompanhar lá do Santuário de Fátima a missa de Nossa Senhora. Interessantíssimo, portanto, através do portal www.cançãonova.com, todos os telespectadores poderão ter acesso ao que se faz, ao que se está a fazer, ao que está programado fazer-se neste movimento Canção Nova. Bom, nós temos que continuar a falar convosco acerca deste grande movimento eclesial, desta grande comunidade da Igreja Católica chamada Canção Nova, no próximo programa. Uma coisa é certa, meus amigos, a Igreja é muito mais do que aquilo que nós visualizamos no dia a dia. A Igreja, o Reino de Deus, está-se a espalhar continuamente pela terra inteira. E esta comunidade de Canção Nova, que é realmente um movimento profético para os nossos dias, porque a Igreja é a comunidade e nós só podemos aceitar o Reino de Deus e viver o Reino de Deus e a verdade do Reino de Deus se vivermos de facto em união, em comunidade e numa comunhão profunda de sentimentos que nos vêm do nosso Redentor Jesus Cristo. Canção Nova não é apenas um movimento de evangelização catequética, ultrapassa tudo isto. Entra nos meios de comunicação social, na rádio, com mais de 30 filiais, entra na televisão que está a se espalhar pelo mundo inteiro e, inclusivamente, numa participação no social, no ir ao encontro do marginalizado, do pobre, do indigente. E o Brasil, de facto, é um país extraordinário para isto, dado que são 200 milhões e há muita pobreza, como há grande riqueza. É um movimento profético. E é este movimento profético que nós temos imenso prazer, através de Boa Nova da Vida, de vos levar ao conhecimento. E numa próxima oportunidade,
concretamente no próximo programa, nós vamos continuar a falar convosco sobre a comunidade Canção Nova.